Então vamos lá, gente. A aula de hoje sobre fecundação e formação de tecidos. Além de eu falar sobre esse tema, eu vou em algum momento abordar assuntos que caem no Enem, tá? Que é importante a gente ter uma ideia do que seja, principalmente a nomenclatura e algumas definições. Vem comigo. Então é o seguinte, nós temos a união do espermatozoide, que é o gameta masculino, com metade do material genético, junto com o óvulo, que é o gameta feminino, com a outra metade do material genético. O somatório desse material genético vai gerar agora um novo indivíduo com características recebidas tanto da parte masculina quanto a feminina, mas agora um organismo totalmente diferente. Tá certo? Então, quais são as barreiras que o espermatozoide tem que vencer? Vamos ver lá. Então, a primeira barreira, tá, é um grupo de células chamado corona radiata. Essa corona radiata é um grupo de células que protege o óvulo e atrapalha o processo de fecundação. É claro, o espermatozoide tem um mecanismo, ele libera enzimas digestivas que abrem o caminho por entre essas células. Tá? Em seguida, nós temos uma camada de proteína chamada zona pelúcida. Essa zona pelúcida também é digerida e o espermatozoide tem receptores para essas proteínas para poder se fixar. E em seguida, o espermatozoide, assim que gruda na membrana plasmática, ele gera uma corrente elétrica que envolve todo o óvulo, evitando com que, modificando, né, a característica química da membrana, fazendo com que nenhum outro espermatozoide consiga fecundar aquele óvulo, só aquele que encostou inicialmente. O que vai ser introduzido vai ser somente o material genético, então o espermatozoide ele não entra dentro do óvulo, só o material genético é injetado. Tá certo? Assim que o material genético é injetado, essa célula ela vai entrar em processos de divisão celular consecutivas, formando células idênticas, chamado de processo de mitose. Então, eu tenho aqui a união do material genético. Quando há união do material genético, eu tenho a formação do ovo ou zigoto, que é a célula que tem o material genético do pai e o material genético da mãe, chamado de ovo ou zigoto. Aí começa a ter divisões sucessivas. 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, 32, tá? Até chega numa estrutura que parece uma amora, né? Chamada de mórula. E depois, no caso do ser humano, né? E muitos mamíferos, gera uma estrutura que tem uma cavidade interna, tá? Aqui é chamado de blastocisto. Beleza. Esse processo de uma célula até gerar essa estrutura com uma cavidade, ela acontece aproximadamente em 7 dias, tá? Então, o espermatozoide encontra o óvulo aqui perto, aqui na tuba uterina, mais perto do óvulo, do ovário, desculpa. Essas células vão se dividindo, tá certo? E quando chega nessa estrutura que forma uma cavidade, ela, que demora aproximadamente 7 dias, ela vai se implantar, ela vai se fixar, tá certo? No útero. Aí eu chamo a atenção o seguinte, é muito comum nesse momento a mulher ela perder um pouco de sangue, né? E se enganar achando que é uma menstruação. Por que é isso? Foi uma menstruação, mas é uma falsa menstruação. É só um pouco de sangue, mostrando que aqui o blastocisto, que é o embrião, ela grudou no útero, tá? E vai, às vezes, fornecer uma pequena perda de sangue, que pode ser, a pessoa pode achar que é uma menstruação, mas não é, certo? Então, muito atento, não, usem camisinha, se previnam, tenham um filho, se forme primeiro, façam a faculdade, planejem ter o filho de vocês, tá? Beleza. Aqui eu tenho o grupo de células chamado blastocisto, é uma estrutura esférica, né? Tem uma cavidade interna. E aqui eu tenho um grupo de células chamado de embrioblasto. O nome já diz, embrio vem de embrião. É a partir dessas células, que são células tronco, muito importantes, células tronco porque elas podem se transformar em qualquer outra célula, no embrioblasto que vão formar os tecidos e os órgãos. Tá certo? A partir dessas células, elas vão se diferenciar em células especializadas. Tá? Eu chamo a atenção que, às vezes, o Enem pode falar sobre esse aspecto da clivagem. Tá?
eu posso ter seres no qual o ovo, o zigoto, tem uma clivagem chamada clivagem holoblástica. Holo significa todo. Então, nota aqui, eu tenho uma célula e ela tem uma divisão, uma clivagem, uma divisão ao meio. A célula toda se divide, tá certo? Depois, as células vão entrar em divisões sucessivas. Isso é chamado de clivagem holoblástica. Holo é todo. Uma célula, o ovo se divide totalmente. Agora, clivagem meroblástica. Mero é parcial. Então, nota aqui, ó, eu tenho aquele mesmo ovo zigoto, mas em vez de ele se dividir todo, só tem uma divisão só em um local, só em um polo, tá? Só em uma região, tá certo? A outra parte aqui, ela vai ser responsável por doar nutrientes, que é chamado de vitelo. Então, nota que eu não tenho uma divisão total, como tem na anterior. Ó, total, aqui não. É só parcial. Mas as células vão se dividindo. Geralmente, acontece a partir de um polo, que é chamado de clivagem meroblástica. E esse grupo, essa parte aqui da célula, que não entra em divisão, ela funciona como para servir de nutrientes, tá? Que é chamado de vitelo. Beleza? Então, a partir daqui do embrioblasto, que são essas células tronco, que podem se diferenciar em qualquer célula, vai se formar-se o tecido nervoso, o tecido muscular, o sistema musculoesquelético, as células de revestimento do intestino, as células que formam o fígado. Então, todas as células, elas são iguais inicialmente, mas elas vão se diferenciar nas diferentes células, cada uma com funções específicas. Beleza? E chama a atenção o seguinte, quando a gente fala de embriologia, da formação do embrião, a gente também tem uma ideia de evolução. Por quê? Se eu pego peixe, salamandra, que é um anfíbio, tartaruga, galinha, coelho, homem, todos eles na primeira fase embrionária são idênticos. Na segunda fase, o peixe e a salamandra têm maior semelhança. A tartaruga e a galinha, elas já têm semelhança entre si, se diferem dos primeiros, e também se diferem dos dois últimos, o coelho e o homem. Tá? E só na última fase é que todos eles se diferenciam. Então, nota, eu tenho uma fase inicial, todas que são semelhantes, depois eu tenho fases que eu posso agrupar os seres vivos pela sua semelhança, e depois os embriões, eles tomam realmente cada um a sua peculiaridade em relação à sua anatomia. Então, nota que a partir da embriologia a gente também pode ter uma ideia de evolução, tá? Todos vindo de uma característica única, indo para características diferenciadas do processo embrionário, tá certo? Então, é uma das evidências da evolução, tá? Beleza, agora nós vamos falar sobre tecido epitelial, revestimento glandular, tecido conjuntivo, frouxo, denso, adiposo, cartilagem, ósseo e sanguíneo, tecido muscular, liso, estriado esquelético, estriado cardíaco, tecido nervoso, os neurônios e as células da glia. Tá? Primeiro vamos falar de tecido epitelial. Primeiro de revestimento. O tecido epitelial de revestimento é um tecido formado por células que estão unidas entre si, né? E como o próprio nome já diz, formam um revestimento. Formam uma estrutura, uma parede de células que vai separar dois ambientes. Tá? Então, é o epitélio de revestimento. O epitélio ele também pode ser glandular. Aqui está um epitélio de revestimento, eu posso ter células que secretam substâncias. Né? Beleza. Aí chama atenção. Eu posso ter no epitélio grupos de células que se diferenciam, aí formam, geram substâncias e liberam essas substâncias fora do organismo ou numa superfície. Tá? Isso é chamado de glândula exócrina. Então, o epitélio, além de ser de revestimento, ele pode também ser glandular. Glândula exócrina, secreção externa. Glândula endócrina, é quando esse grupo de células se desenvolve, e a secreção é dentro da corrente sanguínea. Glândula endócrina. Glândula exócrina, glândula lacrimal, glândula salivar, a secreção das glândulas do sistema digestório, tá? Glândula sudorípara, glândula sebácea. Agora, as glândulas endócrinas são aquelas que liberam os hormônios,
como hormônio do crescimento, insulina, glândula tireoide, são glândulas endócrinas, tá? Beleza. Agora, tecido conjuntivo. Quando a gente fala de tecido conjuntivo, a gente basicamente fala de tecidos de sustentação, tá? A grande característica deles é a presença de células, né? Tem células, grupos de células, e essas células elas produzem proteínas que são lançadas fora dela, que formam uma matriz extracelular, ou seja, proteínas que são lançadas fora da célula, né? E a principal, aí nós temos essa aqui, essa de corrósea, chamada de colágeno. Ela é muito importante para dar sustentação e resistência aos tecidos. E tem essa outra proteína aqui, parecendo uma linha, que é a fibra elástica ou elastina. Então, o tecido conjuntivo tem essa característica, né, de produção de células que produzem proteínas importantes para a sustentação, para dar tônus aos tecidos e aos órgãos, tá certo? Beleza. Então, vamos falar um pouquinho mais do tecido conjuntivo, né, os tipos, né? Todos que produzem colágeno, fibra elástica, são tecido conjuntivo. Tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter células. A célula, quando tem o tecido adiposo, ele é considerado também como um tipo de tecido conjuntivo, que entre as células adiposas, apesar da função ser reserva energética, também produz colágeno e fibra elástica. Tem o tecido ósseo, tá? Tem o tecido cartilaginoso, tem o tecido conjuntivo denso, por exemplo, que forma os tendões, tá certo? Então, todos esses são tecidos que têm função de sustentação. Beleza. Também tem os tecidos musculares. Eu tenho o tecido muscular estriado esquelético. Ele é estriado porque tem essas características ao microscópio, de ter estrias, e ele está ligado ao esqueleto, tá? E é um músculo de contração voluntária, tá? Tecido muscular estriado também tem essas características de ter estrias, mas está presente no coração, estriado cardíaco, contração involuntária. E o músculo liso está no intestino. Você nota que ele não tem essas estrias, né? Por isso que o nome é não estriado ou liso. Tá? O termo mais correto seria liso. Ele também, contração involuntária, está nos vasos sanguíneos, está no intestino, e está nos outros órgãos, tá? Que não seja ligado ao esqueleto, que não seja o coração. Tá certo? Beleza. E, por final, o tecido nervoso, que eu esquematizei aqui o neurônio. O neurônio é uma célula que ele tem um corpo celular, tem prolongamentos que conseguem receber informações, tá? Chama de dendritos. Processam essa informação, gera uma corrente elétrica, tá? Chamado de potencial de ação pelo axônio, e eu chamo a atenção. Essa estrutura chamada de axônio, ele tem como um isolante elétrico, chamado bainha de mielina. Tá? A bainha de mielina é um isolante elétrico que faz com que a passagem da corrente elétrica pelos neurônios, logo pelos nervos, seja mais eficiente. Tá? E aqui só para mostrar que tem células da glia, que são as células produtoras dessa bainha de mielina. Então, eu tenho um neurônio que gera a corrente elétrica, e eu tenho aqui as células da glia, que tem, entre outras funções, gerar esse isolante elétrico chamado bainha de mielina.